Boa tarde, extraordinárias. Que lindo tudo que vocês estão vivendo. E antes de mais nada, quero dizer o quanto me sinto honrado em poder servi-las de alguma forma e participar de tudo aquilo que Deus decidiu fazer em vocês e através de vocês. Eu sei que tem sido um dia intenso e, na verdade, só é o começo. Eu acho que vocês sairão daqui prontas para viver o extraordinário de Deus. E, sobretudo, eu acredito que Deus, de fato, tem levantado e posicionado mulheres nesse tempo. Eu sou entusiasta de todo o movimento feminino bíblico que resgata o propósito original da mulher e a reposiciona dentro da sua esfera de atuação. Primeiro, como pessoa, indivíduo. Segundo, dentro da carreira, do chamado, da vocação que cada uma recebeu do Senhor. E sempre que a gente tem oportunidade para falar para as mulheres, a gente sabe a responsabilidade que temos de reposicioná-las a partir da quebra do silêncio de Adão. Adão, ele recebeu essa missão representando o sacerdócio do homem, e lá atrás ele falhou no seu propósito original. E cada vez que nós, homens, temos a responsabilidade de servir as mulheres, a gente precisa ser muito intencional. E é isso que eu quero fazer, eu quero ser intencional, eu quero abençoar a sua vida. Mas antes ainda de ler o texto e compartilhar o que Deus colocou no meu coração, quero dizer para minha esposa, em nome dela, para todas que estão servindo, o quanto me sinto honrado e sou grato por aquilo que vocês têm se dedicado. Então, parabéns a todas as mulheres que estão servindo. Queria que você aplaudisse o Senhor pela vida delas. E eu já tenho um horário ali, está tudo cronometrado, eu não vou fugir hoje, eu prometo que eu não vou fugir, não vou atrapalhar. Mas eu quero muito que vocês se permitam. A pastora falou isso de manhã. Às vezes há uma certa resistência naquilo que nos ministra, porque a mensagem que me confronta é a mensagem que me liberta. E muitas vezes a gente foge do ambiente que vai nos projetar. E eu sei que é muito desafiador, muitas vezes, numa conferência de mulheres, ouvir um homem. Parece que a gente está ali querendo entender de um universo que não pertencemos. E essa é uma cultura dos nossos dias. É o espírito do mundo atual que tenta inverter os papéis. Então, tudo que a mulher precisa é se reconectar com o seu propósito original. E não tem como a gente viver isso sem trazer a figura masculina. A figura masculina, ela está posicionada nesse lugar de parceria, de um relacionamento saudável, de uma liderança que também floresce com respeito, mas com uma intencionalidade. Em dias que nós vivemos, sim, lideranças abusivas, nós não podemos permitir que o posicionamento correto de Deus dentro do plano original não seja compreendido por nós como um todo, seja mulheres ou seja homens. E eu confesso que eu estava orando e querendo entender, Deus, o que você quer falar? Sempre me deixam nessa ministração da cura, da restauração, e Deus me falou algo muito poderoso, colocou um tema no meu coração, um texto no meu coração. Então, se prepara aí. Geralmente quando eu estou em conferência de homens eu falo assim, coloca o cinto. Então eu vou dizer para as mulheres, coloque o lenço. Coloque o lenço, porque a gente vai de uma forma muito suave na presença sermos devolvidos ao propósito original. Então, tema dessa tarde: o muro que protege também aprisiona. Deus colocou no meu coração a importância da gente visitar algumas camadas da mente feminina a partir do projeto original de Deus e como Deus restaura essa confiança do coração ferido. Talvez nós não temos ideia, mas a maneira como vivemos hoje é fruto de todas as camadas que estão sobre nós desde o princípio. E hoje nós não queremos transferir para as nossas mães, sobretudo vocês, para os pais, para os relacionamentos, aquilo que nós podemos resolver em Deus. Então nós vamos na raiz do problema. Abra comigo sua Bíblia. Então você que está visitando a gente aqui na Nova, todos os cultos, quando nós pregamos, pedimos para abrir a Bíblia, a galera grita. Então pode ser melhor. Abra comigo Cantares 2. Pode ser melhor, gente. Cantares 2.
Nós vamos ver o verso 10 e 13. Isso é poderoso demais. Diz assim: levantou-se o meu amado e me disse: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar. E já se ouve em nossa terra a voz da rola. A figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito nesse dia tão poderoso de florescer, onde mulheres extraordinárias estão sendo resgatadas e devolvidas ao seu propósito. Tudo que o Senhor fez e o Senhor fará, definitivamente vai cessar os argumentos, Senhor, da alma ferida feminina. E o Senhor vai restaurar a alma de uma mulher que foi posicionada, amada, Senhor, como diz a tua palavra, querida minha, formosa minha, para que de fato elas possam se erguer e se levantar, e o teu nome seja glorificado para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Então, enquanto eu orava, Deus colocou no meu coração esse tema, e esse tema eu acredito que tem um foco principal, que é desconstruir camadas que se tornaram muros de proteção, a fim de que vocês realmente permaneçam aprisionadas no mundo, seja ele emocional, espiritual, seja até mesmo no mundo físico, sem que vocês percebam o quanto Deus de fato quer restaurar essa confiança. Talvez o maior desafio que de fato nós vivemos, ele pode ser percebido por uma pergunta, e eu pensei nisso. Sabe, a pergunta que todos nós fazemos: como que Deus pode restaurar esse coração ferido? E talvez a dor não seja exatamente o seu maior problema. O maior problema seja o que a dor lhe ensinou, porque a dor é pedagógica, e muitas vezes a dor nos leva a uma percepção pedagógica que nos redireciona de forma equivocada. Então, ela te ensina muitas vezes que você entra em um universo que nós estamos chamando aqui de camadas protetivas. Então, ao invés da rejeição que provoca a dor te ensinar a superar, ela acaba te ensinando outros caminhos. Então, a decepção ensina, a traição ensina, enfim, todas as circunstâncias complexas da vida, elas também ensinam. E elas ensinam o quê? Elas ensinam a desconfiar. Elas levam o mundo feminino, o universo feminino, a mente da mulher, a um lugar de ensinamento que, devido a essa dor, aquilo que lhe aconteceu, lhe leva a um lugar de profunda desconfiança. E todas as vezes que a mulher, ela entra nesse lugar de profunda desconfiança, a mente dela, ela começa a querer assumir o controle da vida. E por isso ela acaba escondendo sentimentos e muitas vezes esconde pensamentos. Eu sou casado com uma mulher extraordinária, mas eu ainda estou aprendendo a lidar com esse universo. Por quê? Porque toda mulher, assim como todo homem, carrega marcas que são profundas. E talvez o maior problema da dor não seja o que ela fez, mas como ela vai, sabe, criando camadas com o objetivo de te proteger. E isso faz com que você se feche. E não se fecha dentro de um propósito de estar em Deus e ser restaurada, mas te feche completamente para todas as possibilidades da vida. E é essa desconfiança que te leva a um lugar: bem, eu não dependo mais de ninguém, eu assumo uma autonomia. Por que eu assumo essa autonomia? Porque ninguém nunca mais vai me ferir. E muitas vezes isso acontece de forma tão sutil, mas ela é tão profunda, que mesmo você que se julga viver dentro de um contexto saudável, existem áreas da sua vida que elas foram automaticamente anuladas, por simplesmente você não perceber como essas camadas foram se organizando dentro da sua vida. E aí esse sentimento e comportamento,
de não depender de ninguém, começa a formar muros. E esses muros, eles têm um objetivo na sua mente. O objetivo deles é que você não seja ferida mais uma vez. Então, eu não me abro, eu não me relaciono, eu me escondo, eu não sou intencional nas minhas conexões, eu não me permito mais algumas questões da minha vida. Por quê? Porque eu sou tomada pela minha lembrança passada, de forma inconsciente muitas vezes, e esses muros, eles têm um objetivo, me proteger. Mas esses mesmos muros que me protegem, eles me impedem, porque eu não me abro de novo. Eu não me abro, sabe, para olhar para a minha carreira. Eu não me abro para olhar para os relacionamentos. Eu não me abro, sabe, para acreditar que é possível, mesmo depois de uma separação, que não era o plano ideal de Deus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele te dá o direito de ser feliz mais uma vez. E você simplesmente faz o quê? Eu estou fechada. Porque na sua ideia, esse muro, ele representa, diga comigo, proteção. Eu quero te ouvir, diga proteção. Para quê? Para impedir novas feridas, novas decepções, novas frustrações, novas dores. Mas na verdade esse muro também impede você de viver novas conexões, de descobrir outro lado, entrar em um lugar de pertencimento, de intimidade, de frutificação. Então existe algo além do muro que Deus quer provar para você, mas ele vai precisar ser desconstruído na sua mente. Por quê? Porque hoje você vai descobrir que existem camadas que a vida colocou dentro de você e que você ainda não percebeu. Mas o mesmo Deus que no princípio de tudo, lá no jardim, providenciou o cordeiro para restaurar o homem e tirar o homem a falsa proteção das folhas de figueira, hoje Ele também vai te devolver a um lugar onde Ele vai te restaurar completamente. E você não sairá daqui da mesma maneira que você entrou. Por quê? Você não pode mais desperdiçar a tua história. Você não pode mais comprometer os sonhos que Deus projetou para a tua vida. Você não pode mais se esconder por conta de feridas passadas. Sabe, muitas estão impedidas de amar e de ser amada. Muitas estão impedidas aqui de florescer e viver o que eu chamo máximo do seu potencial. Porque o muro que protege também aprisiona. E na sua expectativa de encontrar proteção, criamos a própria prisão. E ali nós estamos aprisionados sem perceber que as marcas da nossa orfandade, elas estão tão presentes e tão vivas na nossa vida. E não importa se tivemos um pai presente, não importa se tivemos um pai ausente, mas a verdade é que existem marcas profundas de rejeição que querem fazer com que você levante camadas, muros de proteção e nada mais seja capaz de te acessar. Mas hoje Deus vai tirar pedras por pedras, camadas por camadas. Deus vai tocar em lugares específicos da tua vida, porque você carrega muito para não manifestar tudo que Deus te deu. Eu disse que eu sou um entusiasta. Por quê, pastor? Porque a gente precisa voltar ao Éden e entender como é que tudo começou. A luz era perfeita, o mar era perfeito, a montanha era perfeita, o jardim era perfeito, tudo que existia era perfeito. Deus cria o homem também numa perfeição, mas de repente Deus para e diz: ei, não está legal, está faltando alguma coisa. Um Deus que reconhece que não era bom o homem viver sozinho, Ele traz a mulher num contexto de pertencimento, num contexto de conexão, num contexto de nutrição, num contexto de uma capacidade geradora. Olha que interessante. Você só existe porque não era bom o homem e a sociedade. Talvez você nunca parou para pensar, mas Deus forjou a mente da mulher e criou a mente da mulher e a própria mulher com uma ideia de preencher vazio. Olha que interessante, essa é a ideia de Deus. Tudo era bom, os animais, tudo que existia era extraordinário. Mas quando Deus percebe que não era a falta do propósito, da provisão, do trabalho, não era a falta do jardim, mas a falta de conexão, a falta de pertencimento. Ele fala: calma aí, eu vou trazer ao mundo exatamente o que falta ao homem e o que falta ao mundo. O que faltava? Faltava relacionamento. Vem
Vem cá, amor, eu queria que você viesse aqui por um minuto. Vem cá, rápido. É por aqui mesmo, não adianta fugir. Eu vou te pegar. O amado sempre vai ao encontro pelos montes. Deus criou a mulher e o homem para isso. É para o toque, é para a conexão, é para nutrir, é para gerar, é para estar junto, é para estar perto, é para se aproximar, é para acabar com a solidão da sociedade. E eu não trago isso para o universo marital, porque não se tratava apenas de um casal, se tratava da humanidade. Então qual era o problema? O que faltava? Faltava conexão, faltava pertencimento. O que faltava? Faltava relacionamento. E é exatamente nesse momento que Deus cria o homem. Por quê? Porque a resposta divina para a solidão da criação, para o vazio que existia ainda na humanidade, é a história da mulher. É aqui que você entra. E exatamente aqui que as mulheres são atacadas. É exatamente aqui que o inimigo faz de tudo para que você se isole, para que você não participe, para que você não se apresente, para que você não toque, para que você não se conecte, para que você não gere, para que você não se aproxime. Você foi atacada justamente na área a qual Deus te criou. O diabo sempre vai investir pesado naquilo que você tem de melhor. Então ele faz da tua capacidade uma guerra constante. Alguém está comigo aqui? Ele vai virar você do lado avesso hoje, querida. Não, eu não sei se ele vai pegar você por cima, pelos lados, por dentro, por fora, inside out, não importa. Mas você vai ser devolvida ao teu propósito. Será que alguma mulher pode gritar, reagir e dizer: Deus, eu estou entendendo. Não tem para onde fugirmos hoje. Por quê? Porque o diabo nunca vence. O diabo nunca vence. Você está comigo aqui? Ele nunca vence. Então, a solidão do mundo não estava legal. Deus pegou você e colocou. A solução está aqui. O que estava faltando agora não falta mais. O que o diabo faz? O diabo faz com que o homem, a figura do homem, por algum momento, entre num profundo silêncio. E você sabe uma coisa interessante? Que o que mata muitas mulheres é o silêncio. Hoje eu entendo porque todas as vezes que eu estou em silêncio, minha mulher fica angustiada. Por quê? Porque é um processo de visitação na sua própria história. Então ela vai lá atrás e ela lembra, a mente dela trabalha. Adão não estava lá e eu fiquei sozinha. Eu fui chamada para trazer o propósito e quebrar a solidão. E por que me deixou sozinha? Quantas mulheres foram abandonadas aqui, são abandonadas? Abandonadas pela vida, pelos relacionamentos, pelos pais, pelas mães, pelos pastores, pela sociedade. Então, já que me abandona, isso não vai acontecer mais comigo. Eu não participo mais, eu não me envolvo mais, eu não me conecto mais. Então eu começo a me fechar em algumas áreas. Por quê? Porque não é bom o homem estar sozinho. Deus resolveu o problema. Só que o que era a solução agora virou um ataque. Você sempre será atacada na tua melhor versão. Você sempre será atacada naquilo que você carrega de mais produtivo. O diabo luta para você não ser quem você é, porque você é uma potência. Fala para a extraordinária que está do seu lado: se você soubesse tudo que você tem e tudo que você pode, você olhar para essa rejeição profunda da tua vida hoje, que é a camada principal, e você ia ignorá-la. Porque tudo que o diabo quer é que você fique em silêncio. Tudo que o diabo quer é que você deixe de contribuir, deixe de se conectar, deixe de pertencer, deixe de trazer sentido. Porque a mente feminina, ela foi formada dentro dessa proposta. Tem alguma mulher comigo aqui? Sim ou não? Tem alguma? Por favor, tem alguém aqui? Por quê? Porque você foi criada para conectar. Diga comigo, conectar. Diga, nutrir, perceber, gerar. Sabe, a mulher percebe o que ninguém percebe. A mulher sente o que ninguém sente. A mulher tem o potencial de conectar até mesmo que está distante. Ela tem um potencial de construção de ambiente, de gerar vida. Não apenas filhos, sonhos, projetos, propósitos, esperança. Então uma das maiores guerras espirituais da mulher acontece exatamente
nas áreas do relacionamento. A sua maior guerra é nas áreas do relacionamento. Por quê? Porque o inimigo tenta ferir justamente aquilo que Deus projetou para florescer. Então, você foi projetada para isso. Conectar, nutrir, perceber e gerar. E é aqui que ele vai te atacar. Fala para alguém ali que você está sendo atacada. Ele sabe o que você é capaz. Gente, não adianta. A percepção, a conexão, a capacidade da mulher gerar, de nutrir, isso é algo violento, é poderoso. Só que a queda veio. Gênesis, capítulo 3, quando a queda entra, ela vai trazendo o quê? Vai trazendo vergonha, vai trazendo medo, insegurança, acusação, rejeição, desconfiança. E logo em seguida, as camadas vão sobrepondo a sua vida. E qual é a primeira camada? Autoproteção. Eu me protejo. Ei, eu disse que eu sou casado com uma mulher, sou filho de outra, e sou pai de uma, e convivo com milhares de mulheres todo o tempo. Trabalho hoje no meu escritório executivo, eu acho que eu tenho 20% do meu time são homens, 80%. Tem reunião todo o tempo. A minha área executiva eu falo, já sei como é que a coisa está acontecendo. Não julgo que sei tudo, mas estou aprendendo. Essas camadas do muro, da autoproteção, eu não quero sofrer novamente. Quantas oportunidades você abriu mão que Deus não abriu? E o chamado de Deus na tua vida, que você disse, eu vim de um ambiente tão tóxico que agora eu não quero mais. Quem disse que Deus abriu mão de quem você é? E outras pessoas que viveram carreiras, relacionamentos, mas faz isso. A mulher ficou exposta. E toda vez que a mulher percebe que ela está exposta, ela entra nesse lugar de autoproteção. Não quero sofrer mais. E aí vem a segunda camada. Qual é a segunda camada? Desconfiança. Pensa numa turma desconfiada, é a turma feminina. Se alguém te manda uma mensagem, uma amiga, e aí você fala, será que é amiga, será que não é amiga? Se alguém te convida para algo novo, se alguém, ou até mesmo uma proposta profissional, sentimental, meu Deus, uma mulher decepcionada, quando aparece um homem de verdade, ele pode ser bonito, pode ser ungido, ela fica ali no lugar com tanta desconfiança. Quando ela está na luz, não quando ela está nas trevas. Porque quando ela está nas trevas, ela faz um outro movimento, mas é desconfiança. Não posso confiar mais em ninguém. Quem teve um pai ausente, dificilmente vai confiar no marido. Quem teve decepções nos seus relacionamentos, vai também desconfiar de outras amigas e de ambiente. Por quê? Porque a camada, isso são camadas. Eu me protejo, agora eu desconfio. Você está aqui comigo, sim ou não? Então o que você faz em terceiro lugar? Uma outra camada. Então eu controlo. Eu vou aproveitar que a pastora saiu para atender a nossa convidada. Se eu não vigiar, não no ambiente ministerial, eu tenho uma mulher sábia que edifica muito o meu ministério e ela constrói junto, uma ajudadora, mas dentro do ambiente familiar, se eu deixar, ela controla até o meu sapato lá de fora. Ela fala, mas é a casa, mas a questão não é a casa, a questão é o controle. A justificativa é o sapato. Porque no dia que eu coloco o sapato, ela pergunta por que a mochila está fora. Aí no dia que eu coloco a mochila no lugar, ela pergunta, mas e a roupa? E aí quando não tem mais nada para fazer, ela pergunta, já lavou as mãos? Aí quando ela não está satisfeita e as mãos estão lavadas, ela pergunta, já comeu fora ou vai comer agora? Tudo bem que parece ser cuidado, mas na verdade o fundo é controle. Transtorno de controle excessivo. Só que você vai entender que esse controle que você quis assumir é porque lá atrás quem estava no controle falhou. Teu pai deveria te validar na infância, ele não te validou. Teu marido
deveria ser preparado para o casamento, e você casou com o menino. E é natural casar com o menino. A minha também casou. Por quê? Porque a igreja falhou e tem falhado no processo formativo. As famílias falharam no processo formativo. E aí você achou que encontrou o cara da sua vida, encontrou um menino, um frangote. E você estava cheio de planos. E aquele que você encontrou e que nunca se declarou para você, e você está esperando por ele até hoje, depois de 14 anos. Viúva de casamento que nunca existiu. Eu conheço um monte aqui na igreja, tem até data de casamento. Só não tem um noivo, porque está esperando por aquilo que nunca aconteceu. Não, Deus vai pegar vocês hoje aqui. Jesus vai segurar aquele relógio, eu tenho 15 minutos. Jesus segura esse relógio. Vocês estão comigo aqui ainda? A gente pode acontecer, podemos aprofundar aqui? Você está no ambiente seguro? Um ambiente seguro, tá ou não está? Então, desconfiança. Você está ali desconfiado. Então, para onde que eu vou? Terceiro, controle. Então aquela história, eu administro a minha vida financeira, eu administro o meu tempo, eu faço assim, eu faço para lá, controle. A mulher tem a necessidade de querer controlar. Por que a mulher quer controlar? Porque o homem deveria controlar o ambiente e ele falhou. E ela disse, epa, ninguém faz mais comigo o que fizeram. A partir de agora eu assumo o controle da minha vida. A partir de agora não, ninguém se mete aqui. Não, por quê? Porque todo mundo falhou. Todo mundo falhou. E na verdade você não sabe nem quem falhou, mas essa falha teve origem aonde? No Éden. Porque Adão lá deveria estar cuidando da mulher, deixou a serpente, não controlou o espaço. A serpente foi sagaz, envolveu a mulher, confundiu a mulher. E depois, ao invés de assumir a culpa, porque é o que o homem adora fazer, o homem não assume culpa, transfere culpa. Aí o que Deus chega ali para resolver o problema? Adão fala para Deus, foi a mulher? A mulher fala, eu fico imaginando Charlene ouvindo isso de Deus. Como é que é esse negócio, Adão? Eu fico imaginando assim, ela descendo do morro, chegando assim, ei, aqui não, Adão. Você deveria, Adão. Então quer dizer que você não guardou o ambiente que Deus mandou você guardar. Eu fui envolvida, errei sim. E agora a culpa é minha. A partir de hoje eu estou no controle. Aí o espaço que era do homem, a mulher quer assumir. É o que está aí na sociedade. Você é menininha. Você pode ser rica, pode ter uma carreira brilhante, pode ser profetisa, pode ser extraordinária. E lembra, eu comecei dizendo que você foi criada para isso. Você é uma pessoa que Deus trouxe, a mulher Deus trouxe uma mente nutridora, geradora, que gera as conexões, faz tudo isso. Mas você não está no controle. Você não controla. Não deixa a pastora vir para cá agora. Você quer ver eu acabar com ela? Eu chego e falo assim, amor, prepara as malas. Ela, como assim? Estamos indo viajar agora. Para onde? Por quê? Planejamento. Eu falei assim, vamos. Ela nunca permitiu uma viagem em cima da hora. E pode ser para qualquer lugar. Por quê? Porque ela quer ter o controle. Esses dias eu cheguei em casa, falei, é hoje. A vingança pertence ao Senhor. O dia da caça e o dia do caçador. Eu falei, Nicole, papai pensou num projeto incrível. Papai, vem cá na internet. Mostrei o hotel, a piscina. Mostrei os restaurantes. Falei, filha, a gente vai fazer isso e aquilo. Papai, quando? Hoje. Plano papai e filhinha. Prepara a mala e vamos falar para sua mamãe. Se você não for, a gente vai. Que mala é essa? Está fazendo o quê? A gente está indo para Areal, região serrana. Vamos ficar 2 dias. Vamos aproveitar. Você quer vir com a gente? Ou vai ou fica? Sabe qual é o problema? Sem você perceber, você está ficando quando você deveria estar aproveitando a vida. Por quê? Porque você foi contrariada. Porque a sua agenda emocional, de alguma forma, foi abalada. Você, sabe, começa
a repensar e olhar. Por quê? Porque eu preciso controlar tudo que está no meu redor. Autoproteção, desconfiança e controle. Diga comigo, autoproteção, desconfiança e controle. E qual é o perigo? Depois, a última camada que eu quero trabalhar aqui, independência. A mulher entra em um lugar de independência. Não preciso de você. Se você não me leva, eu levo. Eu pego até motorube, mas eu levo. Eu tenho minha própria toquinha do capacete. Estraga meu cabelo, mas a minha alma orgulhosa se mantém intacta. Eu não peço ajuda. Ei, por que você não pede ajuda? Por que você não aprendeu a gritar ainda? Por que você não aprendeu a dizer, eu estou sofrendo, eu estou em crise? Por quê? Porque são camadas que tem um fundo principal, o núcleo principal que te atingiu, rejeição. Eu tive que falar muito para essa mulher, para ela se tornar extraordinária. Eu não sou teu pai, você não casou com teu pai. Aí ela fala assim, mas parece, você é ausente igual ele. Aí eu falei, a gente casa exatamente com a falta que a gente tem. Quantas são casadas? Certamente você casou com teu pai e não sabia. Só que Deus restaura o coração. Deus resgata. Você está comigo, sim ou não? Ai, que raiva descobrir que você casou com a figura do teu pai. Ai, que raiva. Ai, que raiva. E quem não casou aqui, você pode melhorar isso, hein? Ei. E ela falou assim, que história é essa que eu casei? Você não é meu pai, não, você é meu marido. Mas bem que você é ausente. Aí ela vai e fala. Eu falo, meu amor, estou servindo o reino, servindo o reino. Aí é onde a gente entra no processo de reflexão também sobre a vida. Mas tudo bem, isso fica para outra hora, meu tempo acabou. Vou deixar para pregar essa mensagem outro dia. Acabei de manipular vocês. Acabei de manipular vocês, viu? Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Então a mulher entra nesse lugar de independência, não precisa de ninguém. Então, o que o coração dela faz? Muros, se esconde. A mulher continua sorrindo, continua servindo, continua trabalhando, continua cuidando, está vivendo a vida. Só que esse é um estado de sobrevivência, porque você vive essa vida com essas camadas, então você colocou um muro. Eu estou vivendo, e na verdade todos vocês estão aqui lindas, maravilhosas, vivendo com tantas coisas incríveis acontecendo, mas não é tudo que Deus tem para você. E esse é o problema, porque não é tudo que Deus tem para você. Alguém está comigo? Por quê? Porque os muros invisíveis emocionais são muros construídos a partir de rejeições, dores, experiências que nós conhecemos ou não conhecemos. Só que esse texto de Cantares, a Sulamita, é algo tão poderoso que a gente chega nesse texto entendendo o seguinte: o inverno passou. Não, era para você dar uma glória a Deus. Por quê? Porque o inverno na Bíblia sempre tem uma linguagem de tempos difíceis. Não tem nenhum tempo difícil na nossa vida que vai durar para sempre. Não tem nenhuma estação da nossa vida que é para sempre. Ou seja, não importa as perdas, lágrimas, silêncio, decepções, algo lindo acontece. Quem que aparece depois do inverno? O amado. Observa que Deus se revela como amado, não para pressioná-la, não para constrangê-la, não para alguém, para impor, para acusar, invadir, não para manipular. O texto é claro, não para forçar. Ele faz um convite, ele diz: levanta, levanta-te, querida minha. Olha ele falando para você: levanta, querida minha, formosa minha, vem. Por quê? Porque o verdadeiro amor de Deus, ele não vai forçar você. Deus não vai te levar onde você não quer ir, mas ele te convida a ir nessa tarde. Se você quiser continuar sendo a mesma versão, você pode. Mas se você quiser sair desse muro e vir para o outro lado e florescer nele, ele te convida a se levantar. Ele te convida a reconhecer o teu valor. Ele te convida a perceber que realmente, sabe, não é um ato de invasão, mas Deus atrai você. Por quê? Porque ele quer devolver a confiança. Deixa eu aplicar para vocês o que eu apliquei muito no meu relacionamento. E por favor, aqui, numa condição de pastor, ei, eu falava
para Cíntia assim: se desarma, abaixa as guardas. Fala para alguém assim: desarma, abaixa a guarda. Ó, vai, apaga a velhinha, vai, cheira a florzinha. Você está precisando relaxar. O que Deus quer fazer com você, primeiro Ele precisa reconfigurar você por dentro. Então, você acha que você ainda está na estação da dor e você não está percebendo que o inverno já passou. E talvez porque você se veja na estação da dor, as pessoas nunca conseguem enxergar o teu outono, a tua primavera, o teu verão. Porque você é a primeira a não conseguir enxergar o que você tem, o que você carrega. Se você soubesse, mulher, o que você tem, o que Deus colocou dentro de você. Se você soubesse o quanto você pode ir muito além da ferida, da dor. Até porque a tua ferida e a tua dor pode ser o teu chamado. E na área que geralmente nós somos feridos, é a área que nós vamos, sabe, curar pessoas, ensinar pessoas. Por quê? Porque a minha dor também é o meu ministério. Só que às vezes a gente não entende, sabe? Então como Deus restaura? Em primeiro lugar, obrigado, a equipe da mídia está me acelerando, tudo bem. Deus não começa exigindo confiança, Ele começa sendo presente. Então, eu peguei a chave para curar a minha mulher. Você não vai falar isso para o teu marido, vai mandar ele para os Parsas Track. E se você não é casada, antes de casar, vai mandar ele sentar com algum homem. Presença, o que cura a mulher é a presença. Era para você gritar agora. Você está tão armado que, não, mas eu quero ficar sozinha, é o meu tempo. Não. É tudo que o diabo quer criar dentro de você. Mulher foi feita para relacionamento. Já estava vazio, a mulher chegou para trazer vida. Já tinha silêncio, a mulher chegou para quebrar. Não era bom do jeito que estava, Deus botou você, por isso que você fala. E tudo que o diabo quer que você não. Porque toda vez que uma mulher ela é limitada no seu falar, ela está sendo impedida de viver o seu propósito. Uma coisa que fere a alma feminina, que o homem fala, muitas vezes coloca isso, é: mulher fala demais. Não, mulher não fala demais. Ela tem a capacidade de agregar incrível. Só que, como é que Deus restaura o coração ferido, a confiança de um coração ferido? Ele não exige confiança. Quantos sabem aqui que meu noivado deu errado? E alguém já ouviu meu testemunho? Estava tudo pronto para casar, minha noiva, e ela foi embora, a mulher que eu mais amei na vida, mais linda, poderosa. E aí, fiquei na solidão. Só que ela voltou. Deus é Deus, irmãos. Como é que eu restaurava a confiança dela? Pedindo confiança, exigindo confiança, presente. Como é que hoje a gente trabalha? Presente. O que a mulher precisa? Presença. Porque Adão não estava lá quando ela precisou. Então a mulher, irmãos, tem um problema. Quando a mulher está em guerra, ela liga para a amiga, ela liga para o pastor, ela liga para a pastora, ela liga para o marido, o namorado, ninguém atende. Ela entra, sabe, num luto que não existiu. Ela mata e morre ao mesmo tempo sem perceber, porque ela está ali, meu Deus. Ela entra num lugar que ela não se sente importante. Então, Ele não exige. O amado faz assim: levanta, vem, eu estou vindo. Ele vem pelos montes. Na verdade, Deus vem ao nosso encontro, Ele vai chegando, Ele vai se aproximando, Ele vai se envolvendo, Ele vai mostrando para você. Não é pressão, o reino de Deus não é pressão. A pressão é religiosidade. Então não tem como forçar uma mulher a ser o que ela já é. Eu preciso ajudá-la a redescobrir a rota. Não é por força. Então levanta. O inverno passou, vem. Já se ouve os cânticos. Já tem um novo som. Já tem flores na vide. Já tem aroma. Isso é poderoso. A primeira coisa que a sulamita percebe não é uma ordem. Não é faça isso ou aquilo. Por quê? Porque confiança não nasce de exigência. Confiança nasce de proximidade. Então, enquanto mais perto de Deus você estiver, mais confiança você vai ter. Enquanto mais perto do teu propósito, mais graça você vai ter. Enquanto mais perto das pessoas certas, sabe, mais você vai fluir. Muitas de vocês foram abandonadas por pessoas, amigos, relacionamentos, por alguém que prometeu ficar e não esteve. Mas eu queria que você soubesse que Deus está no mesmo lugar.
Ele está aí do seu lado agora. Ele segura na tua mão direita e coloca ela no coração. Faça isso, faça isso. É o próprio Deus fazendo isso. É o próprio Deus dizendo: eu ainda estou aqui. Por quê? Porque a cura começa quando você percebe que Deus permaneceu aonde outras pessoas foram embora e me abandonaram na vida. Ele está no mesmo lugar. Ele está aí, Ele está aí. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. Aonde a rejeição se afastou, Deus se aproxima. Na minha área de maior crise, em que eu me sinto mais vulnerável, é justamente a área que Deus está mais presente na minha vida. Mais uma vez, pega a sua mão, André, vem comigo. André, pega a sua mão, coloca no teu coração. Ele está aí. Sente a batida do teu coração. Ele está aí, Ele está aí. Feche os seus olhos por um minuto. Ele está aí, Ele está aí. Segundo lugar, tem algo interessante que você precisa entender. Deus cura a imagem que a dor distorceu. Por quê? Porque toda dor distorce a imagem. Tudo que sofremos, tendo conhecimento ou não, distorce a imagem. Olha a fala desse amado para essa amada. Querida minha, formosa minha. Deus não começa corrigindo, Deus começa afirmando. Porque toda ferida altera a forma. E por alterar a forma, como uma mulher se vê, a todo tempo a rejeição fica no teu ouvido assim, ó: você não é suficiente, você não é isso, você não é aquilo, você não é importante, você não é amada. Ei, um dia Deus falou para mim: Mahatma, eu não te defino pela tua dor. Às vezes a nossa crise é tão profunda, pastor Estevão, é tão profunda, que a gente se define pela nossa dor. Só que Deus fala para mim: você não vai me convencer e mudar a imagem que eu tenho de você, porque foi eu que te criei. Eu não te defino pela tua dor. Eu não te defino por aquilo que você está sentindo. Eu não te defino por aquilo que aconteceu. Eu sei quais são os planos que eu tenho para você, Mahatma. Então Deus, Ele precisa curar a imagem que a dor distorceu. Como é que Ele se aproxima? Querida, amada, formosa. Eu acho que essa conversa, ela é mais longa do que a gente possa imaginar. Mas vê se tem uma querida e uma amada do seu lado. Vê se tem uma querida e uma amada do seu lado. Vê se tem alguém que é muito preciosa e que a dor talvez tenha distorcido. E às vezes nós achamos que podemos convencer a Deus. Não. Você é definido por quem te criou. Irmãos, eu trabalho a autoestima na minha filha antes dela estar no ventre da mãe. Ela nem existia, eu nem sabia se era menino ou menino. Eu falo: a criança que Deus vai me dar, seja menino ou menino, vai tomar as nações, vai ser poderosa, vai ser grande, vai impactar nações. E eu tomo cuidado para que tudo que ela vai fazer, por exemplo, vocês estavam aqui, ela queria subir, ela queria vender as coisas da loja, veio o espírito de comércio, eu falei: está repreendido. Mas eu queria repreender, mas Deus falou: não repreenda ela, não frustra. Eu comecei a incentivar: vai lá, filha, sabedoria, não incomoda as irmãs que estão lá, não força a venda das coisas. Ela: tá bom, papai. Mas deixa ser livre, por quê? Porque às vezes foi uma palavra que você ouviu ou uma palavra que você não ouviu, que não validou o seu entendimento sobre a imagem de quem você é. E isso faltou. Então você não é definido pela dor, você é definido por quem te criou. Ei, Deus sabe tudo sobre você. Depois que eu descobri que era menino, eu comecei a falar no ventre da minha esposa. Botava ali a boca no umbigo, falava: filha, você está aí? Você é preciosa, papai te ama. A gente vai viajar juntos, você é perfeita. A cor da sua pele, eu não sei, mas Deus sabe, é linda. O seu cabelo, não importa. Esse dia ela falou: mãe, você percebeu que o meu cabelo não é igual ao seu, lisinho, mas é charmoso igual ao do meu pai. Aí a gente vai ali fazendo as comparações em casa, e ela puxou mais o papai do que a mamãe. A mamãe é linda, o papai é lindo. Mas por quê? Porque é isso que você precisa impactar. Olha que interessante, você nunca
Confiará plenamente em alguém enquanto acreditar nas mentiras que a dor contou sobre você. Então tem coisas que você não acredita porque você está ouvindo a tua dor ainda. Pega a tua mão, aqui, bota aqui, fala: dor, eu não vou te ouvir mais. Não é você que vai reger a minha vida hoje. Agora respira mais fundo que você pode com as mãos aí, vai, respira, fala: dor, a partir de hoje, eu não acredito nas mentiras que você me contou, porque eu vou voltar a confiar. Diga: eu vou voltar a confiar a partir de quem eu sou em Deus. E se você crê nisso, se expresse de alguma forma. Se expresse de alguma forma. Eu prometo, eu corro. Terceiro lugar. Se a mulher vive em desconfiança, a gente não força a confiança. Então, não adianta eu exigir o que ela não acredita. Então, Deus não pede para você sair dos muros sem mostrar que a estação mudou. Aqui está a grande chave do texto. Quando o texto afirma: passou o inverno. Por quê? Se o texto mente para a sunamita, a desconfiança vai aumentar. Não adianta a gente falar que passou quando não passa. Dá um abraço nela ali, querida. Dá um abraço, pastora, naquela moça ali, rapidamente. Vai rápido, pastora. Se demorar mais, nem acontece. Vai, se conecta, pastora. Isso. Já sentou no colo de outra mulher, pastora? Só para quebrar o teu protocolo religioso. Hein, pastora Flávia? Já sentou no colo de outra mulher? Pastora Flávia, não finge que não está me ouvindo, não. Já sentou no colo? Senta no colo dela, pastora. Porque na verdade não é só ela que está sendo curada, você também está sendo curada. Então, Deus não vai falar para você sair por detrás do muro sem que você tenha certeza que o inverno passou. Então Deus não está te chamando para uma estação que vai dar errado. Deus está te chamando para uma estação segura. Não, você não está entendendo. Uma estação segura. Ele está chamando para você sair desse lugar fechado, vir para o outro lado. Sabe por quê? Porque o inverno já passou. Há um lugar de segurança. Então, em terceiro lugar, sempre Deus, Ele vai me chamar para estar por detrás do muro. Porque o inverno passou. Deus não pede para você sair dos muros sem mostrar que a estação mudou. Diga para alguém: o inverno passou. Ei, se estiver chovendo, você anda com a janela do carro aberta? Se estiver ventando o mundo, a janela da casa fica aberta? Por quê? Porque ninguém abandona lugar de proteção enquanto acredita que está em perigo. Eu quero que você segure na mão de alguém e fale assim: você não está em perigo. Diga para alguém: você não está em perigo. Pode sair dos muros. Por quê? Porque você não está em lugar perigoso. Deixa eu te falar uma coisa aqui, rapidinho. Ei, escuta aqui. Presta atenção. Tem mulheres aqui que continuam reagindo como a ferida estivesse aí. Ela está lá. 7, 14, 15, 20, 30 anos, não importa, ela está lá. Pode ter sido até hoje, quando você saiu de casa, mas ela não está mais no teu presente. Ela só continua no teu presente quando você fica alimentando ela. Quando você libera ela, quando você não consome mais a tua ferida. O que você faz então? Você não continua vivendo de defesa, se escondendo, desconfiando, tentando controlar. O que você tem que fazer o inverno passou. Eu tenho aprendido algo na minha vida. Não adianta você nutrir estações que já terminaram. Não adianta você, achar que o seu destino está comprometido por uma estação passada. Não, você não está mais lá. Quarto lugar. Eu amo os sinais de Deus. Quantos amam os sinais de Deus?
Deus restaura a confiança mostrando sinais de vida novamente. Eu disse que Deus, Ele revela, Ele demonstra, Ele traz a confiança, Ele restaura a confiança, mostrando que tem sinais de vida novamente. Eu preguei a mensagem, eu estava em Brasília essa semana, e eu peguei a mensagem que quando os filhos de Israel estavam no deserto, eles provaram os frutos da terra prometida, sim ou não? Sim ou não? Ali era uma evidência que Deus já estava do outro lado. Pastor, o que isso tem a ver com esse processo de sair do jardim? O pessoal da mídia pode colocar para mim o quarto ponto. Olha que interessante. Antes de pedir qualquer passo, Deus, Ele revela as evidências. O que tinha no texto? As flores já estavam aparecendo na terra. Então a confiança vem mostrando os sinais novamente. Você não entendeu que você está nessa conferência é um sinal de Deus? Você não entendeu que não se trata de uma programação, se trata de uma escolha divina. Deus te trouxe para esse ambiente, você está comigo, sim ou não? Já tinha pássaros, já tinha cânticos, já tinha flores, já tinha frutos, tinha sinais de vida. Por quê? Porque Deus, Ele sempre vai mostrar sinais antes de pedir um movimento. Tudo bem que eu sou louco e às vezes Deus não me dá sinal e eu estou indo. Mas é uma outra coisa. Deus tem que tratar também. Mas aqui nesse texto que nós lemos, tinha cheiro. Será que você pode perceber o aroma dessa nova estação na tua vida? Tinha flores, tinha cântico dos pássaros, tinha evidências. Deus já tinha colocado, sabe, novas possibilidades. Eu quero dizer que tem novas amizades, tem novas oportunidades, tem novos relacionamentos, tem novos sonhos, tem novos ambientes, tem um novo chamado para você. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho algumas cicatrizes no corpo, por ter sido uma criança, um adolescente bem agitado. E eu adorava mostrar cicatrizes. Mas eu sei que elas existem, elas estão aí. E tudo bem, cicatrizes também revelam que eu superei algumas coisas. Mas teve um momento na minha vida que eu virei uma chave. Eu disse: Deus, eu não quero olhar para cicatrizes. Eu quero olhar para os sinais de uma nova estação. Sinais de uma nova estação. Calma aí, o que Deus está falando? Deus está vendo flores? Deus está falando sobre cânticos das aves? Sobre aroma? E você ainda está nesse lugar de cicatriz? Não. Então a restauração de Deus vem com sinais. E nesse sábado especial Deus está te dando tantos sinais. Alguém me parou e falou assim: caramba, cadê a irmã que eu encontrei com ela lá na portinha? Ela estava sozinha. Cadê a irmã? Está por aí ainda aí? Foi embora? Irmã, sem medo, cadê a irmã que eu encontrei? Eu encontrei uma irmã lá, estava sozinha, almoçando sozinha. Vem cá, querida. Vem. Chegou o dia de ser honrada. Mas vem correndo, vem vibrando, vem marchando. Não, irmã aí não, essa eu falei também. Mas é lá de trás. Obrigado, minha amada. E eu creio que chegou o seu tempo. Aqui está lá atrás. Vem cá, querida, vamos aplaudir o Senhor. Mas se demorar muito, minha irmã, o inverno continua te esperando. Mas se um pouquinho mais rápida, aí vai entrar na estação. Eu queria que Lívia levasse ela na loja, ela escolhesse o que ela quiser. Camisa, livro, Bíblia. Ela estava ali, eu cheguei perto dela e ela estava ali. Eu falei: meu Deus, tá oprimida, coitada. Mas não estava não, estava só esperando a oportunidade dela. E aí eu a encontrei, tão querida, tão amada. Assembleia de Deus do Alcântara, é isso? Presta atenção aqui. Eu só te chamei aqui na frente para lhe dizer que o teu inverno passou. E sabe o que Deus colocou no meu coração sobre você? Deus falou para mim assim, claramente, naquele momento que eu lhe vi. E por isso eu estou lhe ministrando agora. Que existem algumas coisas que Deus, Ele trata enquanto está escondida. Ele esconde para preservar.
Mas na hora que Deus entende que é o momento certo, não tem nada que está escondido que Ele não faz pular o muro e está do outro lado. Nessa próxima temporada na tua vida, você não vai ficar mais escondida, você vai florescer de uma forma sobrenatural. O nível de honra e o nível de aprovação, de autoridade virá sobre você. Há uma unção que o Senhor está derramando. Olhe para mim, olhe para mim. A sua vida não vai ser um retrato de espinhos e decepções, mas de honra e reconhecimento. No lugar justamente da tua vergonha, Deus vai te dar dupla honra de uma forma extravagante. Você vai ver mudanças do Senhor dentro da tua casa. Você vai ver um cântico novo chegando na tua casa quando você chegar lá hoje. Vai ser tão poderoso. Tem sinais de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Lívia, cuida dela para mim. Quinto lugar para a gente orar. Louvor pode vir. Eu aprendi algo muito poderoso. Senta aqui, querida. Aprende a sentar na primeira cadeira. Aqui, filha. Não, ali, lá das pastoras ali, vai. Deus mudou a história do vaso hoje. Pega ela, Lívia. Pega ela, Lívia. Você está devagar, Lívia. Roda no poder com ela, Lívia. Quinto lugar, isso. Deus restaura a confiança, convidando você para viver novamente. Diga comigo, Deus restaura a confiança, convidando você para viver novamente. Hoje eu só vou orar por áreas que você não acredita mais. Hoje eu só vou orar por áreas aqui que você falou assim, não, nota 7 é o máximo. Não. Só vou orar por áreas, assim, não, eu cheguei, eu cansei. Só vou orar por isso hoje. Por quê? Porque o diabo faz você desistir exatamente do que você foi chamada. O diabo faz você abrir mão exatamente. Por isso o texto diz, levanta. Porque Deus não pode restaurar quem está prostrado uma vida inteira. Querida minha, Ele traz palavras de afirmação, palavras de valor. Ele derrama o valor que você tem. Formosa minha, vem. O objetivo de Deus nunca foi apenas curar a sua dor. Filha, papai te ama. Você é incrível. Vem cá me dar um beijo. Correndo. 1, 2, 3. Ela está adorando, ela adora isso. Isso aqui é minha princesa, gente. Para quem não sabe, meu milagre, 14 anos esperando. Amém? Te amo. I love you. Então, o objetivo de Deus nunca foi curar apenas a sua dor. Para mim, o objetivo de Deus em curar a nossa dor é devolver o propósito. Então não adianta Deus curar a sua dor se Ele não te devolve o propósito. Então o que você está abandonando é o que Deus está realmente recondicionando na tua vida. Então sonhos que você não quer mais, Deus ainda quer voltar a amar, voltar a confiar, voltar a acreditar, voltar a viver, voltar a florescer. Por quê? Porque Deus não quer apenas tirar você da prisão, da dor, desse lado do muro. Deus quer que você esteja do outro lado do muro, florescendo no nível poderoso. Eu tenho um objetivo de vida. Meu chamado e o meu propósito está relacionado a trazer sentido à vida das pessoas. Eu tenho um grande problema. Eu sou insistente. Eu estava lá em cima e eu falei com a pastora, olha, a gente vai fazer esse projeto para a Charlene, isso, e Deus vai pegar, vai ser um foguete, isso vai acontecer. Ela falou, e eu amo a forma que a pastora também encara comigo as coisas. Ela falou assim, é de Deus. Quando acabar a conferência, depois a gente vai conversar com a Charlene. Por quê? Meu papel, sabe, é pegar você, esse foguete, e ser uma plataforma. Por quê? Porque é o papel dos homens. Ser a base. Ei, pastor Estevam, que privilégio você estar aqui. Sua mulher está aí? Vai lá, pega ela. Mas vai correndo. Não é rolando, não é correndo. Se demorar mais, eu agradeço. Vai se colocar. Diga para alguém, Deus restaura a confiança. Diga, Deus restaura a confiança. Fazendo um convite. Viva novamente.
eu falar, vem na frente, vem. Cuidado para não derrubar ninguém, mas vem rápido. Feche os seus olhos. Eu quero orar por vocês. E eu sei que, rapidamente, a gente tem 3 minutos aqui. Eu sei que algumas de vocês estão debaixo de muros que foram construídos por rejeição. E a vida tem colocado tijolos e tijolos e tijolos. Mas o Espírito Santo hoje quer quebrar os muros, as camadas, quer trabalhar no orgulho, na ofensa, na rejeição, para você se permitir voltar a ser alguém que vai nutrir, alguém que vai gerar, alguém que vai pertencer. Você não vai recusar nenhum convite mais de Deus. Você não vai faltar mais um convite que Deus colocar diante de você. Você não vai abrir mão de nenhum sonho, de nenhuma festa, de nenhum projeto. Se é de Deus, você está dentro. Se Deus abriu a porta, você vai mergulhar e você não vai se questionar dizendo como é que vai ser. Não, você não vai olhar. Você vai ter segurança necessária para viver tudo isso. Alguém está comigo aqui? Eu quero dizer que vocês não estão presas porque alguém trancou a porta. E se estão presas porque tem portas trancadas, eu quero dizer que talvez a chave que trancou essa porta se chama dor. E ela te convenceu que esse muro é uma forma de você não se decepcionar mais uma vez, não ter novas feridas, mas você acaba não vivendo novas oportunidades. Tem algo na minha vida que eu disse, sabe uma coisa? Se Deus quer, eu quero. Se é de Deus, eu estou dentro. Teve uma fase na minha vida que eu ajudei muitos pastores. E veio uma estação muito difícil. Alguns desses pastores me deixaram. Qual foi o movimento que eu fiz? Não ajudo mais ninguém. Não sirvo mais de ninguém. Não cuido mais de ninguém. Aí Deus falou para mim, você está definindo o teu propósito pela tua decepção e não pelo teu chamado. Você não é o que as pessoas fizeram com você. Você é o que você ofereceu a elas. Então você está deixando que a dor mude a sua identidade. Você está deixando a dor distorcer o teu potencial. Sabe o que eu falei? Eu vou ajudar a gente de novo. Sabe o que Deus fez? Começou a mandar pastores para mim cuidar. Eu cuido de mais de 100 pastores hoje. Sabe por quê? Porque você não pode abrir mão daquilo que Deus te chamou. Mas você tem que sair do muro. Eu quero orar por você que tem algum muro que você colocou e que fez você se fechar para algo que Deus queira projetar na tua vida. Você tem 1 minuto para sair do seu lugar. Nós vamos adorar e eu vou orar por você aqui no altar. Vamos adorar, vamos adorar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
que você declare comigo, diga a Deus: hoje eu decido confiar mais uma vez. Hoje eu decido a sair desse lugar aonde camadas me aprisionaram. Eu sei que o Senhor tem mais, e eu aceito o teu convite. Toda desconfiança, todo controle, eu abro mão agora. Diga a Deus: toda independência, eu abro mão agora. O Senhor, quando me projetou para pertencer, para nutrir, para gerar, para ter uma sensibilidade. Diga: Espírito Santo, eu vou quebrar agora os muros do medo, da independência, diga, das dores. Diga: Espírito Santo, toca agora aonde ninguém pode tocar. Mais uma vez, faça o que ninguém pode fazer. Pai, nós tomamos a autoridade do teu nome agora. Como diz a tua palavra, levanta-te, querida minha, formosa me vem. O inverno já passou, porque as flores estão aparecendo. Essa é a tua melhor estação. Espírito de Deus, Espírito de Deus. E eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amada de verdade. Eu irei por aí sabendo que seu verbo num só lugar estou, guardado em seu amor. Eu sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Escute, para a gente ir embora, na verdade, para o intervalo e voltar, escute uma coisa bem rapidamente. Se você tivesse que sair com uma coisa aqui dessa mensagem, é: o mesmo muro que te protege te aprisiona. Então Deus não está te chamando hoje para você caminhar em segurança. Você pode voltar a confiar naquilo que Deus está propondo para você. Tem evidências de uma nova estação, de novas possibilidades, de novas conexões, novos sonhos, novas amizades, novas oportunidades na vida. A única coisa que você não pode, olhe para mim, é abrir mão daquilo que Deus te entregou. A tua dor nunca vai ser maior do que o teu propósito. Na vida, ou você fica querendo encontrar um culpado, ou você se posiciona para uma nova estação. A sua dor não vai definir a tua próxima temporada. Fale para alguém: amado, o inverno passou. Eu quero que você abrace essa mulher num abraço de cura agora. Receba poder de Deus, unção, presença, glória. Onde você estiver agora, ore por ela, ore por ela. Libere uma palavra no seu lugar. Abençoe a vida de alguém. Vamos, 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 vamos. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. O mais forte até